esse dia tão especial. Então, vou estar trazendo a palavra com o tema o valor da cruz. Não é qualquer preço, não é qualquer moeda, não é qualquer centavo, mas nós vamos aprender o valor precioso da cruz do Calvário, ali na cruz do Calvário, o sacrifício de Jesus. Amém? Antes disso, vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor, Pai, esse momento na Tua presença, momento da Tua palavra. Pedimos, Espírito Santo, que o Senhor cele os nossos corações nesse momento com a graça, com a sabedoria, que possamos estar sensíveis a ouvir a Tua voz, que nada absolutamente nos distraia, Senhor, roube a semente que será plantada no nosso coração e que também tenhamos esse coração preparado para receber a Tua palavra, um solo fértil, onde a palavra irá crescer, irá frutificar, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, oro por aqueles que aqui estão, pelas famílias que aqui estão, e oro por aqueles que estão em casa também, que a bênção do Senhor possa alcançar, possa adentrar em cada lar nesse momento, e possamos valorizar justamente esse preço dessa cruz, em nome de Jesus. Pode colocar a imagem da capa da palavra. Obrigada. Então, queridos, vamos trazer então, já que temos que dar tanto esse valor, à cruz, a esse sacrifício, a este final de semana. Então, nós vamos relembrar aqui um pouquinho sobre o final da morte de Jesus ali na cruz. Gostaria de ver com você Lucas capítulo 23, vamos estar lendo Lucas capítulo 23, a partir do versículo 44 ao 49, que diz o seguinte: E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona, escurecendo-se o sol. E rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. E todos os seus conhecidos e as mulheres juntamente o haviam seguido desde a Galileia, estavam de longe vendo estas coisas. Então a Bíblia começa falando aqui, e já era quase nona, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, e rasgou-se o véu do templo. Então, um momento assim que foi apreciado por muitos, a Bíblia fala que é como se fosse um espetáculo, A Bíblia menciona até no versículo aqui 48, diz: e toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo. A forma como a Bíblia narra, a forma como a Bíblia descreve esse momento, onde geralmente quando você ouve falar sobre a palavra espetáculo, você ouve falar sobre algo grandioso. Haverá um grande espetáculo em tal lugar, em uma tal convenção, num lugar tal, nesse momento vai haver um espetáculo tal. Então, geralmente, aquilo nos leva para pensar o quê? Um grande cenário, um momento assim espetacular, um momento marcante. E é assim que a Bíblia relata esse momento, como havia uma multidão ali olhando e observando aquele espetáculo. Mas não era, queridos, um espetáculo onde você muitas vezes tem que pagar o ingresso para assistir. Não era algo que você tinha que marcar o dia, a hora para poder ir a algum lugar para ver algo. Mas a Bíblia fala que já estava escrito, já estava selado por Deus, esse momento tão precioso. Não é um espetáculo comum que nós costumamos ver. Às vezes, nos dias de hoje, é muito comum, nesse final de semana da Páscoa, nós vermos muitas apresentações, identificando, tentando mostrar mais ou menos como foi a morte, como foi a paixão de Cristo, esse momento tão valioso e tão importante. Mas não se resume somente a isso. Eu preciso entender que esse valor imensurável não foi um valor qualquer.
Quando que eu dou valor ao preço da cruz? Quando que eu vou dar valor a isso? Quando eu realmente reconheço que não foi de qualquer jeito, não foi de qualquer maneira, né? Não foi de um sacrifício comum. E um dos momentos em que Jesus lá na cruz tem seus últimos suspiros, nós podemos imaginar a dor agonizante, né? Como nós vimos aqui, não foi um espetáculo comum qualquer, não. Foi algo, queridos, que marcou a história da humanidade. E eu, sabendo disso, que não é um espetáculo comum, não foi um momento comum, rotineiro, eu, como filho de Deus, preciso parar e valorizar o preço da cruz. A cruz, ela tem um valor. Não é um amuleto, né, como muitas pessoas às vezes usam, né, andam com aquele crucifixo ali, achando que aquilo, né, se eu ver um demônio na minha frente, eu só coloco o crucifixo e já sai da frente, né? Ou, às vezes, aquelas histórias que o povo fala, né, história mesmo, história com E, né, que é algo fictício, que é de desenhos animados, às vezes do Drácula, né, que tinha que pegar ali, só mostra a cruz, ele já desaparece. Não, gente, não é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, mas sobre o valor de uma cruz que foi especial. Foi um madeiro especial. Foi um madeiro diferente, foi algo diferente, foi algo que marcou a história e que até nos dias de hoje nós podemos lembrar como algo que marcará a nossa vida até a eternidade. Mas quando eu dou valor à cruz, primeiro, quando eu reconheço o sacrifício de Jesus na cruz. Olha o que a Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele fala o quê? Vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Paulo enfatiza bem claro aqui, na carta de Coríntios, que não foi qualquer sacrifício, mas esse sacrifício que foi feito, né, que foi realizado ali na cruz, foi para trazer a consumação, a restauração e literalmente apagar todo e qualquer pecado das nossas vidas. Morreu por nossos pecados. Olha o que a Bíblia fala em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, para enfatizar justamente isso. 1 Pedro 2, 24 diz o seguinte: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Nossa vida diária deve ser voltada para o sacrifício de Jesus. Imagine eu e você onde nós estaríamos se alguém como Jesus Cristo não tivesse abrido mão da sua glória, não tivesse abrido mão do reino, do seu trono ali, não tivesse vindo à terra em amor, em sacrifício à humanidade. Mas esse reconhecimento muitas vezes nos é dado de forma tão singular, tão simples. Sabe, queridos, quando nós paramos para pensar num real valor, quando nós reconhecemos algo, aquilo se torna valioso para as nossas vidas. Quando nós reconhecemos, quando os nossos pais, eles nos acreditam em nós, o quanto que eles nos amaram, sacrificaram, abriram mão de muitas coisas por causa de nós. Quando nós reconhecemos o sacrifício, muitas vezes, das pessoas próximas, de amigos, de parentes, da liderança, de um liderado. Quantas vezes a gente precisa parar e pensar? Por quê? Porque no nosso coração nós somos tendenciados a esquecer isso. Vamos vivendo nossa vida rotineira e esquecemos o que realmente é importante para nós. Mas eu e você precisamos ter esse entendimento de que há um reconhecimento que precisa ser dado e valorizado ao preço da cruz. Mas para que isso aconteça, eu preciso entender, né? Às vezes eu penso assim, o que é a Páscoa? O que é esse final de semana? Para os judeus, a Páscoa relembra a libertação do povo hebreu
do Egito, do tempo que eles viviam lá. Então, a Páscoa para os judeus representava isso. Fomos livres, fomos libertos. Então, uma forma deles celebrarem aquele momento era justamente fazendo esse tempo de comemoração, de festas e tudo. Mas para nós cristãos, é os 3 dias da morte e ressurreição de Jesus. É alguém que veio, morreu para salvar a humanidade, se entregou a própria vida em sacrifício para que a humanidade fosse salva, para que o povo reconhecesse que havia um Senhor na terra, para que o povo reconhecesse que não somente a nossa vida estaria voltada ainda nas lembranças do Egito, do tempo em que vivíamos na escravidão do pecado, mas alguém se colocou em nosso lugar e se entregou por amor a nós. E quando eu paro para pensar nesse sacrifício, é onde entra o meu nível de gratidão por tudo aquilo que Ele fez por mim. Mas muitas vezes nossa vida, ela acaba, como eu falei, sendo tão rotineira, tão comum, tão normal aos nossos olhos, né? Aquilo que poderia nos incomodar, aquilo que poderia trazer um choque diário para as nossas vidas, como se fosse um alerta para as nossas vidas diárias, aquilo que poderia vir como algo bom, algo maravilhoso para as nossas vidas, quando nós lembramos que alguém se sacrificou por nós, deveria ser lembrado com muita honra, com muito valor. Não como muitas vezes nós andamos e vivemos nossa vida comum, como meros cristãos. Chegou a Páscoa? Já sei. Já sei o que vai acontecer. Vão ter muitas pessoas aí ganhando dinheiro porque vão estar vendendo os chocolates, os brigadeiros. É o final de semana do chocolate, né? Dos brigadeiros. Não, queridos. Muito além disso, sabe, está o reconhecimento desse sacrifício. Muito além disso está esse coração de gratidão. E se eu preciso ter esse coração de gratidão, eu preciso entender o que realmente é ser alguém ingrato. Uma ingratidão, segundo o dicionário, significa qualidade de quem não reconhece o bem que lhe foi oferecido, nem a ajuda que lhe foi concedida. É uma ação e inclinação para o mal. Olha só. É o que desanima quem nele investiu. Então, é uma inclinação para aquilo que às vezes é mal, aquilo que não é bom. Uma pessoa com a vida ingrata, uma pessoa com atitudes de ingratidão, ela tem essa inclinação para o mal. Segundo o dicionário, ela é aquela qualidade de quem não reconhece o bem que lhe foi oferecido. Ela não consegue parar e pensar, nossa, isso tem valor para mim. Esse sacrifício tem valor para mim, peraí. O bem que lhe foi oferecido, nem a ajuda que lhe foi concedida. Olha só, queridos, imagina uma vida, uma pessoa com atitude de ingratidão. É alguém que não reconhece, alguém que não valoriza aquilo que foi feito pela sua vida, pela sua própria vida. E geralmente quando lhe é concedido algo bom, maravilhoso, às vezes a pessoa está ali com a sua visão literalmente cega, seus ouvidos surdos, literalmente, porque não consegue atentar para o valor real. E eu e você, para darmos valor a essa cruz, a esse madeiro, eu preciso reconhecer, ter essa atitude de gratidão. Qual tem sido, se pudéssemos medir hoje, colocar aí um medidor sobre gratidão em relação ao sacrifício de Jesus na cruz, na sua vida, qual seria a pontuação aí desse termômetro? Qual nota que você acha que você receberia? Porque, como eu falei, é muito comum a gente, viver uma vida ali, literalmente normal aos nossos olhos, mas esquecendo do real valor das nossas vidas. Muitos hoje estão se perdendo, indo para o inferno, porque não conhecem Jesus, porque não receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, não reconheceram ainda esse sacrifício. Não sabem até
Muitos lugares no mundo, existem países que não conhecem, nunca ouviram falar sobre Jesus. Nunca ouviram falar até mesmo sobre Deus. Criam seus deuses, ali é gerado aquilo que ele acha que é o seu Deus. Esses dias eu estava ouvindo um exemplo de um pastor ministrando sobre a forma como às vezes as pessoas colocam geram seus deuses. E um dia uma equipe missionária chegou num campo missionário de índios. E lá eles chegaram naquele lugar para evangelizar, para falar sobre Jesus, sobre Deus. Mas primeiro eles começaram a conquistar eles na amizade. E não chegaram logo falando sobre Deus, nem sobre Jesus. Mas aí o que aconteceu? Eles foram se infiltrando e conhecendo aquela comunidade indígena. E chegou num dado momento em que eles perguntaram para eles, começaram a falar sobre a salvação, sobre alguém, um ser que veio um dia na terra e se sacrificou pela humanidade, o Filho de Deus. Aquele que dá a salvação, aquele que traz a vida eterna, aquele que retira todo o pecado, todo aquilo que o castigo que estava sobre as nossas vidas foi sobre a vida dele. E começaram a falar naquela comunidade. De repente, um dos índios, dos índios lá, pararam e perguntaram para ele: como assim? Como você vem me falar de alguém que você está me dizendo que salva, que cura, que protege de todo mal, que protege das tempestades? Eles não estavam entendendo a linguagem. Porque os nossos deuses aqui são a bananeira. Nós temos aí, pode olhar, uma plantação enorme de banana. E as bananeiras são os nossos deuses. Porque elas nos protegem. Quando vem a tempestade forte, elas conseguem bloquear para que nossas casas não sejam derrubadas. Quando nós estamos com fome, nós vamos lá e nós comemos. E nós somos saciados. Quando nós precisamos, às vezes, fazer algo diferente, ou uma coberta em uma barraca, para ter comunhão, para ter tempo com a família num lugar, nós cortamos as suas folhas e fazemos aquilo. Ela é sim, ela é o nosso Deus. E aquele missionário parou, aquele grupo parou e pensou na ignorância das pessoas, que muitas vezes não é porque elas não reconhecem, não sabem sobre Deus, é por causa da ignorância que está sobre a vida deles, que eles fazem qualquer coisa ao seu Deus. Então, às vezes, nós estamos nesse nível, mesmo sabendo, sabe, queridos, mesmo sabendo daquele sacrifício, mesmo sabendo sobre Jesus, mesmo você já tendo ouvido várias vezes, mesmo você já tendo celebrado vários finais de semana em vários e vários anos da sua vida sobre a celebração da Páscoa, mas aquele valor que merece ser dado, muitas vezes não damos. Sabe, muitas vezes nós ignoramos, nós rejeitamos. E eu e você precisamos muito mais relembrar isso com valor. Não é qualquer final de semana. É um final de semana que há mais de 2000 anos atrás foi marcado por um espetáculo nunca visto em toda a humanidade. O sacrifício daquele homem, de Jesus. Mas isso, muitas vezes, vem crescendo dentro de nós, dentro do nosso coração, sabe? E é muito triste, queridos, quando nós olhamos para alguém, sabe, que tinha tudo para ter tudo na sua vida. Uma vida plena, uma vida leve, uma vida agradável, uma vida cheia da graça, uma vida cheia da unção, cheia do Espírito Santo, uma vida de confiança, uma vida de prazer, uma vida leve diante de Deus. Mas você olha muitas vezes para aquela pessoa que um dia talvez até recebeu Jesus como Senhor e Salvador na frente. E você olha para aquela vida triste, deprimente, sem forças para viver o verdadeiro evangelho, sem forças para viver a plenitude da vida eterna, sem prazer, sem ânimo, sem longevidade, sem sede. Sabe, uma pessoa escassa muitas vezes. Por quê? Porque o tempo foi passando, e aquela pessoa foi esquecendo do real valor da cruz de Cristo. O real valor de um sacrifício. Não um sacrifício comum, mas um sacrifício que gerou que trouxe a paz sobre as nossas vidas. Sabe, quantas vezes a gente já parou para pensar sobre a
aquele dia, aquele momento. A Bíblia fala no versículo 49, né, de Lucas 23, diz assim: e todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galileia, estavam aonde, queridos? De longe, vendo as coisas. Naquele tempo, o povo acabou de ver algo sobrenatural, um eclipse. Aconteceu, a terra escureceu, tudo ali modificou, o ambiente, tudo mudou. Mas a Bíblia fala que aqueles que o seguiam estavam de longe observando. Agora imagina comigo, se um povo que viu Jesus, que conviveu com ele, que até, quem sabe até estava ali naquela multidão, o povo que foi curado, né, e liberto, quantos acontecimentos, quantas marcas na vida daquelas pessoas que estavam ali, não foram reais, foram assim, ó, olho no olho. Mas a Bíblia fala que a multidão ficou olhando de longe. As pessoas que estavam seguindo. Peraí, como que pode, né? Onde que era para estar esse povo? Imagina. Não, era para estarem desesperados, mas calaram. Calaram no momento em que eles deveriam falar. Nós, muitas vezes, estamos vivendo assim. No momento em que nós devemos falar, no momento em que nós devemos abrir a nossa boca, nós calamos e apenas observamos as coisas acontecerem. Vamos ver se é tudo isso mesmo. Vamos ver se vai acontecer mesmo isso. Vamos ver, peraí, aconteceu um eclipse aqui? Eu já ouvi falar de um eclipse, é um acontecimento da natureza. Que acontece, deixa eu estudar aqui quanto tempo foi a última vez em que aconteceu o eclipse na Terra. E agora, na data, pelos estudiosos, né? A data seria essa, então faz sentido. Então, às vezes, a gente pensa assim, é algo normal, algo comum. Mas imagina comigo, se nós estivéssemos no meio dessa multidão. Onde nós estaríamos? Na multidão, ou vendo o espetáculo, ou estaríamos mesmo conhecendo Jesus, seguindo Jesus, estaríamos de longe, olhando, né? Então é importante eu ter esse entendimento de que esse momento precisa ser valorizado. Reconhecer o sacrifício. Reconhecimento é quando você olha e você diz assim, é isso mesmo, é veredito, é verdade. É fato, eu reconheço, isso aconteceu. Você reconhece o real valor do preço da cruz sobre as nossas vidas. Então, onde estaríamos, né? Onde estaríamos nesse momento? Olha o que a Bíblia fala em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Hebreus 12, 2 diz o seguinte: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Foi recompensador o sacrifício de Jesus. Não foi qualquer momento, queridos, mas a Bíblia fala, olhem para Jesus, o autor e consumador da vossa fé. Nossa fé está firmada na cruz. Nós não tem como nós crermos na salvação. Nós não tem como acreditarmos apenas em um homem que veio à terra e realizou muitos milagres e morreu. Não, ele não morreu de acidente de carro, não morreu de um AVC, nem de uma doença grave, mas alguém que veio, nossa fé está alinhada, está firmada na morte de alguém que não foi como uma morte comum. Foi algo sobrenatural, jamais visto, como eu falei, jamais imaginado na humanidade. Ele diz, olhando para o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Diante de todo o sacrifício, diante de toda a humilhação, todo aquele momento ali em que ele viveu, a Bíblia fala que ele fez o quê? Desprezou a afronta, ignorou. Eu sei o que eu estou fazendo. Jesus estava nas entrelinhas, nos pensamentos.
peso, é um sacrifício, mas eu sei o que eu estou fazendo. Não é qualquer sacrifício, não é qualquer momento aqui. Apesar de que a crucificação era comum naquela época, mas a crucificação de Jesus foi algo diferente. Nenhuma das outras mortes dos homens que eram crucificados, porque era a forma como eles castigavam, era considerado um dos maiores tipos de pena de morte naquela época. Era alguém que era humilhante, era um ladrão, era a pior escória da sociedade. Era a forma como eles morriam naquela época na crucificação. Mas quando alguém, mesmo Jesus estando cercado por 2 ladrões, um em cada lado, ainda assim, a morte dele foi algo que causou impacto. Houve eclipse. A terra tremeu. A terra escureceu. Ou seja, foi para vir, para mostrar a diferença. Eu sou a diferença. Eu sou aquele que vim fazer a diferença. Não foi qualquer momento, mas eu e você, para darmos o devido valor à cruz, a esse preço, a esse madeiro, eu preciso reconhecer isso. Que no nosso coração nós tenhamos isso, sabe, queridos? Esse reconhecimento de que não foi em vão. Foi por mim e foi por você. Este é o Filho de Deus. Este é o Filho de Deus, sabe, queridos, quando eu falo sobre realmente reconhecermos o valor da cruz, dar esse valor devido, né? Um sacrifício que não foi normal aos olhos humanos, mas a Bíblia fala que depois o centurião, ele parou, a Bíblia diz que ele deu glória a Deus, dizendo: este homem é justo. Porque Jesus começou a viver ali naquele momento, toda a forma como foi carregado, foi lançado, querendo culpá-lo sobre, primeiro, condená-lo, acharam, o povo daquela época queriam achar uma brecha para prender Jesus, para crucificá-lo, para tirar ele da história, do meio do povo, né? Porque o seu nome começou a ser conhecido em toda a região, e para eles assim era uma ofensa. Quando Jesus foi crucificado e colocado uma coroa sobre a sua cabeça, ironicamente, uma coroa de espinhos, dizendo: agora você não é o rei dos judeus, você é aquele rei agora você está no lugar que você merece. Foi conspiração, foi algo que foi humilhante para Jesus, aquilo, porque para eles consideravam como algo muito sério, alguém querendo ser maior que o nosso rei, que o nosso governador, né? A Bíblia diz que o centurião era um homem que cuidava de mais de 100 soldados romanos. Ele era como se fosse o chefe, comandava um grupo de 100 soldados. Mas esse homem, com todo esse exército que ele tinha, aquela autoridade que ele tinha, naquela época romana mesmo, a autoridade do exército ali, mas ele parou e pensou: esse homem era justo. Verdadeiramente este homem, ele era justo, ele era o Filho de Deus. Ou seja, alguém que não tinha convívio com Jesus, que não andava com Jesus. A presença de Jesus, o sacrifício dele foi tão forte, queridos, que pôde marcar aquela humanidade, que pôde ver, né? Nós podemos ver o resultado quando nós vemos isso. Pessoas falando que não conviviam com Jesus de perto, tanto quanto seus discípulos, mas eles pararam. Foi algo que marcou. Então, eu e você, quando nós damos o valor à cruz, da cruz, nós precisamos reconhecer esse valor. Segunda coisa que nós precisamos fazer, queridos, é quando eu dou o valor da cruz, quando eu não cesso de pregar sobre a cruz. Infelizmente, ultimamente, né, o evangelho ele tem se dissipado um pouco. Hoje isso é muito raro, muito incomum até a gente ouvir a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é a mensagem do arrependimento, é a mensagem da conversão, é a mensagem da salvação. E hoje, infelizmente, tem se desviado a palavra para outra linha, para outro rumo. Onde nós ouvimos mais sobre você vai vencer, nós já somos vencedores. Volta para a mensagem da cruz. Você vai conquistar todas as coisas. Ele já conquistou lá na cruz do Calvário.
A mensagem da cruz é essa. Então, eu não posso jamais, sabe, queridos, deixar de cessar de falar sobre isso. Olha o que a Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1. 1 Coríntios 2, 1 diz o seguinte: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo chega num dado momento, ele fala ali naquela igreja de Corinto, em uma das suas viagens da época, quando ele diz, quando eu estive aí com vocês, quando eu estava aí no meio, eu não fui falar de qualquer coisa, não fui com palavras de sabedoria, não fui na eloquência, no meu conhecimento, embora ele sendo um homem muito culto, muito conhecedor, mas a Bíblia fala que ele foi lá naquela cidade, foi lá naquele lugar, foi para a Grécia, foi falar de Cristo, o Cristo crucificado. Eu vim aqui para falar da cruz, eu não vim falar de nada, mas eu vim falar da cruz. Ele mesmo enfatizando sobre essa importância que nós não podemos esquecer de não pararmos de falar da mensagem da cruz. O preço, o sacrifício. Paulo relata esse versículo quando ele esteve lá. Paulo ficou 18 meses e conseguiu conviver ali naquela região, num ambiente onde havia muitos deuses. Lá muitos estudiosos falam que para cada uma pessoa naquela época havia 2 deuses, 2 estátuas, porque era muito forte. Mas ele chegou lá para quebrar tabus, para mostrar que havia um Deus verdadeiro, que havia um Senhor capaz de trazer a libertação, trazer a salvação, perdoar os pecados, não aquelas imagens, mas foi ali para falar da mensagem da cruz. Ele fala, eu vim aqui, não vim aqui para falar com eloquência, não vim aqui para falar com sabedoria, não, eu vim falar de um Cristo, e não é qualquer Cristo, mas um Cristo crucificado. Ele volta para onde? Para a cruz. A mensagem da cruz. Não podemos esquecer, sabe, queridos, que isso é algo, tem que ser algo que nós devemos viver diariamente, pensando sobre a mensagem da cruz. A salvação, o que nos leva para o passado, mas que ao mesmo tempo um passado que preparou o nosso futuro, que é a eternidade. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Não podemos olhar como algo comum, a rotina. Não é um lembrete, né? Ninguém aqui coloca no seu lembrete diário: amanhã tenho que almoçar, 12h. 9, 5 da manhã, 6 da manhã, lembrete, ir para o trabalho. Todos os dias você coloca isso, todo dia, você não faz isso. Geralmente o lembrete é para quê? Aniversário de um amigo. Ir em tal lugar. Não esquecer de comprar tal coisa. Não é? Lembrete é assim, porque é algo que vai... É um lembrete, já disse, é algo pequeno, que é para te lembrar de algo. Mas quando nós falamos da mensagem da cruz, é algo rotineiro. Dia e noite e dia, diariamente, manhã, tarde e noite. Porque se eu não preciso colocar um lembrete para a minha rotina, que já é comum acordar, é comum ir para o trabalho, é comum ter que almoçar todos os dias, tomar café, jantar, lanchar. É comum isso, é rotina, faz parte da nossa rotina, não preciso de um lembrete. Mas a nossa vida com Jesus deve ser da mesma forma. A mensagem da cruz, essa cruz que nós tanto falamos, precisa ser lembrado diariamente. Não devemos parar nem cessar de falar. Olha o que a Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 22 a 25. 1 Coríntios 1, 22 a 25. Diz o seguinte: porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Paulo continua afirmando ainda: olha, o que nós pregamos é um Cristo
crucificado. É alguém que já veio e morreu na cruz e salvou toda a humanidade. É isso que nós temos que pregar. Ele no meio daquela terra, cheio da filosofia, cheio das opiniões, cheio das suas ideias. Ele não chegou lá e vim pregar sobre filosofia, vim falar sobre Sócrates, sobre Platão. Não vim falar sobre esses filósofos. Eu vim falar sobre o Cristo. Vocês querem ouvir? É Cristo. Não é um Cristo comum. É um Cristo que não morreu de velhice. É um Cristo que morreu crucificado. Aleluia. Sabe, queridos, essa mensagem da cruz. Como diz aquela música, sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Por que eu levarei a minha cruz todos os dias? Até por uma coroa trocar. Essa é a recompensa daquele que carrega a cruz, que reconhece a cruz, do valor, que não cessa de falar da mensagem da cruz. Qual tem sido a nossa mensagem diária, queridos? De um Cristo com semblante caído, de um Cristo triste, abatido, de um Cristo que não faz milagres, de um Cristo que não ressuscita mortos, de um Cristo que não cura, que não liberta. Qual é a mensagem? Quando eu olho para a cruz, qual é a mensagem que eu estou carregando comigo? Quando alguém olha para mim, qual é o Cristo que eles veem na minha vida? Qual é o Jesus que eles veem na minha vida e na sua vida? Qual é, queridos? Pare e pense, espera aí. Qual é o Cristo que eles estão vendo em mim? Eu estou levando a mensagem da cruz. Para isto, Cristo nos libertou, sabe? Nos trazendo livramento do império das trevas. Como eu falei, onde nós estaríamos? Perdidos na lama do pecado. Quantos de nós, se eu pudesse chamar você aqui para dar um testemunho da sua vida, sobre sua vida, o antes da cruz e o depois da cruz, o antes de Cristo e depois de Cristo. Ah, querido, tenho certeza que a diferença seria muito grande. Demais, não é verdade? Eu posso dizer que antes da cruz, minha vida era um inferno. Não tinha norte, não tinha sul, não tinha leste, não tinha direção nenhuma. Não tinha perspectiva de vida, não tinha sonhos. Até um dia em que eu encontrei a mensagem da cruz. Mensagem libertadora. Onde eu pude olhar para a cruz e reconhecer o sacrifício de alguém que não veio para brincar de carregar um madeiro. Não. Mas de alguém que veio para me dar vida eterna, para anular todos os pecados, toda aquela lama, tudo aquilo que não prestava sobre a minha vida. Ele veio para tirar, veio para arrancar. Sabe, querido, nós precisamos viver essa vida, não esquecendo essa mensagem, a mensagem da cruz. Todos os dias, diariamente, proclamando essa mensagem, proclamando a salvação, um Cristo que ama, um Cristo que liberta. Quando nós olhamos para a cruz, nós reconhecemos isto. Quando que eu dou valor à cruz? Quando eu nego a mim mesmo e sigo Jesus. A Bíblia fala em Mateus, capítulo 16, 24 e 25. Diz o seguinte, Mateus 16, 24 e 25. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Muitas vezes nós também não damos valor à cruz quando nós olhamos para os nossos próprios interesses, nossas próprias vontades,
o que eu acho que é melhor para mim, o que eu penso que é melhor para mim. A situação que eu estou vivendo está muito bem, obrigado, tchau. Mas quando a Bíblia fala que eu tenho que dar valor à cruz, é quando Jesus diz assim: ei, você quer me seguir? Negue a si mesmo. Sabe, queridos, é tão difícil negar a nós mesmos. É tão difícil negar a nossa natureza humana, adâmica, pecaminosa. Mas Jesus diz: olha, se você quiser achar uma vida, você tem que me seguir. Se você quiser conservar a sua vida, viver do jeito que você está vivendo aí, com essa vida rotineira, comum, sem nenhum milagre, sem nenhuma transformação, sem nem algo que cause um impacto na vida de outras pessoas, você vai perder. Aquilo que nós achamos que é bom para nós, aquilo que nós achamos que é maravilhoso, que é benéfico, aqui na terra, aos nossos olhos pode ser bom, mas o que estamos plantando para a eternidade, isso vai fazer muita diferença. O que você está semeando aqui na terra, dando esse valor da cruz, sabe, um valor que vale a pena, que custaria, sabe o quê? A sua própria vida. Que custa a nossa própria vida, que custa as nossas vontades, que custa o nosso eu, que custa o nosso desempenho, muitas vezes pessoal, profissional. É isso que Jesus quer. É isso que Jesus está desejando da minha vida. É a vontade de Deus que eu viva isso. É a vontade de Deus que eu faça isso. É a vontade de Deus que eu caminhe por esse trilho. É a vontade de Deus que eu viva trabalhando dia e noite, noite e dia, sem desfrutar de algo melhor. É a vontade de Deus. E quando chega no final do ano, muitas vezes está cansado, você quer chegar, terminar o ano, logo chegar, pegar as férias coletivas para poder descansar. Porque você já está com uma vida ali, ó, nos seus próprios prazeres, no seu dia a dia. Sabe, não é para isso que Jesus se entregou na cruz do Calvário, queridos, somente. Ele quer nos ver com uma vida plena, sim ou não? Quer nos dar graça, já nos deu. Favor imerecido, já recebemos. Mas quando eu olho para a cruz, eu valorizo. Quando eu olho para a cruz, eu reconheço. Quando eu olho para a cruz, eu sigo Jesus e nego a mim mesmo. Quando eu olho para a cruz, eu ministro, eu prego a palavra de Deus. Eu não esqueço de ministrar a mensagem da cruz. E não somente no abrir da boca, não somente, eu estou falando de Jesus porque eu estou comentando algo, eu estou falando algo, alguém é audível. Mas a mensagem da cruz, ela está voltada, ela está ligada ao meu cotidiano, ao meu dia a dia, à minha vida. Quando eu olho para a cruz, eu vejo o amor. Você consegue ver o amor? Você consegue, querido? Você que está em casa, quando você olha para a cruz, você consegue ver o amor em Jesus? Um coração bem grande ali. Nós vemos o perdão. Você consegue ver o perdão sobre a sua vida? Quando você olha para a cruz? Nós vemos a vida eterna. Isso é recompensador. Um dia todos nós, se Jesus não voltar antes e buscar sua noiva, seremos arrebatados. Um dia todos nós também iremos para a glória. Mas quando eu olho para a cruz, eu vejo isso. Eu vejo o amor. Eu vejo o perdão. Que vai muito além do que eu penso, do que eu imagino, do que eu acho. Se você pudesse trazer uma reflexão para a sua vida hoje, e medir, pesar, pontuar a sua vida na mensagem da cruz, no valor, qual seria? É o perdão, é o amor, é esse valor que eu preciso dar. Eu preciso entender que a nossa vida, precisamos viver debaixo dessa graça, dessa aliança, que não mede esforços e que precisa ser renovada todos os dias. Todos os dias ela precisa ser renovada. Todos os dias nossa vida precisa ser colocada diante do altar. Um amor incondicional, o amor da cruz, o amor do perdão. A cruz, queridos.